Tudo bem contigo? Eu sou o professor Leandro Nascimento e hoje estamos aqui para falar sobre funções do primeiro grau e a construção dos seus gráficos. Então vamos usar muita tecnologia para isso e você é o nosso acompanhante nessa jornada. Vamos juntos? Então temos aqui a seguinte situação em que a Alice quer caminhar da posição 10 metros até a posição 70 metros. E aí, claro que eu vou perguntar para a Alice qual a velocidade que ela pretende caminhar. Bom, ela afirmou que vai caminhar numa velocidade de 1 metro por segundo. Essa velocidade tem que ser constante, né, para que o modelo que a gente está usando aqui dê certo. Então, eu vou colocar aqui separadinho 1 metro por segundo. E a pergunta da Alice é muito pertinente. Ela quer saber se a gente consegue calcular essas posições ao longo do tempo. Então, eu vou multiplicar sempre esse tempo pela velocidade e somar com a posição inicial da Alice. Então aqui eu tenho 1 vezes 1, que dá 1, mais 10 vai dar quanto? 11. Agora, se esse tempo for 2 segundos, se o tempo for 2 segundos, eu vou multiplicar por 1 e vou somar com esse 10, dando então 12. Para responder a pergunta inicial da Alice, eu vou usar o tempo 60. 60 vezes 1 dá 60, 60 mais 10 dá 70 metros. Então, se a pergunta fosse somente quanto tempo utilizaríamos de 10 metros para 70 metros, a resposta seria 60. Só que a gente vai generalizar um pouco esse conceito agora. Primeiro, vamos mostrar aqui os pares ordenados, né? 1 e 11, 2 e 12, 60 e 70. Lembrando que na primeira posição é sempre o elemento x e na segunda posição o elemento y. Vamos lá, generalizando isso aí, o que estamos fazendo sempre? Né? Multiplicando o tempo pela velocidade e somando com a posição inicial. Então aqui no tempo 60, vamos lembrar aqui o que tínhamos, né? Nós multiplicamos 60 por 1 e somamos com o 10. Bom, mas para generalizar isso aí para qualquer tempo, no lugar do tempo, então colocaremos um valor desconhecido, que nós usamos o x em matemática. Então fica 1 vezes x mais 10. Então, essa aqui é a nossa lei de formação dessa primeira função do primeiro grau. Você identificou que nós calculamos, então, 3 pares ordenados, 1 e 11, 2 e 12 e 60 e 70. Com esses pares ordenados, nós conseguimos construir o nosso primeiro gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, nós vamos agora ligar esses pontos e determinar essa reta que faz parte, então, dessa função, ok? Acompanha comigo na tela. Bem, agora na tela do GeoGebra, nós veremos algumas investigações. Então, eu vou marcar aqui primeiro os pontos. Repara que aparece aqui, ó, A e B, seus rótulos, né? O A é 1 e 11 e o B 2 e 12. Lembrando sempre que no par ordenado, o primeiro número que aparece é do eixo X e o segundo é do eixo Y. Então, 1 e 11 está aqui, 2 e 12 está aqui. Vou marcar aqui o gráfico agora, né? Ele aparece aqui. Reparem que o ponto C não aparece. Por que o ponto C não aparece? Essa é a pergunta que eu quero te fazer agora. Repara que o ponto C ele é 60 e 70, né, que nós calculamos lá no nosso slide. Ele não aparece aqui por uma questão de zoom. Repare que aqui está indo no máximo até 16, né? Então vou precisar mexer nesse zoom. Mas tem uma outra coisa que está nos incomodando aqui nessa abordagem, que é o seguinte: esse gráfico aqui não deveria passar a parte negativa do eixo X, né? Por quê? Porque a gente está falando de tempo. Então eu vou precisar fazer uma restrição a essa função aqui. Essa reta, ela não vai poder passar para cá, porque isso aqui é uma situação real, né, pessoal? A gente não precisa, a gente não pode ter tempo negativo. Então, ao invés de trabalhar com esse gráfico, eu vou trabalhar com a restrição dele. Então, eu limitei esse gráfico aqui para que a gente pudesse trabalhar com ele de uma forma real. Agora, como é que eu faço para resolver a questão do ponto C, que ele não está aparecendo? Eu tenho que alterar o zoom, né? Então, eu tenho que me afastar da tela para conseguir enxergar o 70 ali. Então, ó, me afastei, o ponto C está aparecendo.
Eu vou fazer até o quê? Eu vou mudar o rótulo também, para que você consiga ver que ele é o 6070, como a gente tinha conversado anteriormente. Então tá aqui, ó, aparece o ponto C direitinho, ele está sobre essa mesma reta, e o gráfico de uma função do primeiro grau sempre será uma reta. Isso a gente precisa deixar claro aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Vou voltar na tela aí para falar contigo. Voltamos aqui para que você possa entender várias coisas importantes. Primeira delas, nós usamos um software, né, que é o GeoGebra, para justamente interpretar esse gráfico de função. Mas eu vou resgatar aqui um conceito muito importante da geometria. Eu preciso de dois pontos distintos para determinar uma reta. Então vocês viram que no exemplo da Alice nós tínhamos 3 pontos, mas não eram necessários. Com 2 pontos distintos nós determinamos essa reta. Então acompanha comigo aí mais uma situação. Então agora eu quero construir o gráfico. Eu já sei que eu preciso de 2 pontos exatamente, Alice, apenas 2 pontos distintos para determinar uma reta. Então aqui eu tenho uma lei de formação, 2y igual a 2x mais 4. Vou atribuir 2 valores para x e vou determinar então 2 pontos distintos. Então aqui, para x igual a 1, eu vou substituir o x por 1, então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, né? Então 2 mais 4, eu encontro que y é igual a 6. Eu acabo de determinar o primeiro par ordenado dessa função, 1 e 6. Vamos então agora atribuir um novo valor para x. X igual a 0, nós temos então 2 vezes 0, que vai dar 0, 0 mais 4, dá 4. Então agora o ponto B, 0 e 4. Então tem o ponto A, 1 e 6, e o ponto B, 0 e 4. Olha aqui, já marquei os pontos para a gente na tela do GeoGebra, e a gente vai construir o gráfico agora passando por esses pontos. Só enfatizando que o ponto A, 1 e 6, e o ponto B, 0 e 4. Traçamos então essa reta. Qualquer outra reta que nós determinarmos com aquela lei de formação, esse ponto estará no gráfico, nessa mesma reta. Lembrando então que essa reta ela é crescente, então qualquer outro ponto que nós encontrarmos pertencerá a essa reta. Você viu que esse gráfico tem uma particularidade? Ele é crescente. Mas o que determina se uma função é crescente ou decrescente? Vou mostrar para você na tela, mas adiantando aqui, se o a for maior que 0, a função é crescente. Se o a for menor que 0, a função será decrescente. Lembrando que esse a recebe um nome especial, ele é o nosso coeficiente angular. Acompanhe aí a dica. Então aqui, se o a for maior que 0, a função ela é crescente. Se o a for menor que 0, a função ela é decrescente. Vamos fazer isso agora no GeoGebra, que eu vou te mostrar de forma dinâmica isso acontecendo. Te trouxe aqui novamente na tela do software GeoGebra para que você consiga entender de forma dinâmica uma questão importante, que é quando a função é crescente e quando ela é decrescente. Repara que toda função do primeiro grau é do tipo ax mais b. E a nossa função aqui vai ser, então, y igual a, que no caso aqui é 1,6, que eu coloquei aqui para você enxergar, menos 2, que é o valor do b. Então, eu também coloquei um controle deslizante aqui, que eu consigo controlar o valor do a. E repara, toda vez que ele passa do zero, olha lá, a função fica crescente. E quando ele é negativo, a função é decrescente. E aí você pode pensar assim, poxa, Leandro, mas e quando a é igual a zero? Quando a for igual a zero, a função é constante. E está constante igual a menos 2, porque ele zera esse x aqui. Então, qualquer valor de x vai ser igual a zero. Então, mais uma vez, a maior que zero, função crescente. A menor que zero, função decrescente. E vou voltar aí para te falar mais coisas importantes. Viu que barato usarmos um software para poder ajudar a nossa interpretação matemática?
Exatamente isso que é o nosso objetivo nessa aula, é usar a tecnologia para que ela esteja a nosso favor na interpretação de conceitos. Vamos continuar investigando mais e mais casos de função do primeiro grau. Agora vamos falar da interseção nos eixos. Vamos lá, Alice, eu vou responder a sua pergunta. Olha, se x for igual a zero, quando x é igual a zero, nós temos o quê? Que a reta corta o eixo y. Mas quando y é igual a zero, a reta corta o eixo x. É só você fazer a referência cruzada. X igual a zero, interseção no eixo y. Y igual a zero, interseção com o eixo x. Sim, eu vou te dar um exemplo, Alice, para você e para a galera que está em casa também. Vamos lá, quando x é igual a zero, eu sei o quê? Que a reta corta o eixo y. Então vamos ver isso na prática. Pegamos uma lei de formação, y igual a 3x menos 6. E agora, para x igual a zero, vamos substituir no lugar do x. Então aqui ficará 3 vezes 0 menos 6. Só que 3 vezes 0 é quanto? 0. E 0 menos 6 dá quanto? Menos 6. Então já temos aqui o primeiro par ordenado que nós marcamos nessa função. Vamos para outra situação. Quando y é igual a zero, a reta corta o eixo x. Então agora, na nossa lei de formação, vamos substituir o y por zero. Então, y igual a zero, nós temos o quê? 0 igual a 3 vezes x menos 6. Repara, o menos 6 ele está subtraindo do lado direito, mas do lado esquerdo a gente tem que inverter essa operação. Então ficou mais 6 igual a 3x. Agora, o 3 ele está multiplicando x. Invertendo a operação do outro lado, ele vai dividir o 6. Então vai ficar 6 dividido por 3 é igual a x. Então, fazendo essa divisão, encontramos o 2. E aqui eu só vou arrumar para você, x é igual a 2. Então temos agora o novo par ordenado dessa função, que é o ponto B, 2 e 0. Já temos 2 pontos? Já determinamos então essa reta. Como vimos anteriormente, nós precisamos de 2 pontos distintos para determinar uma reta. Agora estávamos investigando justamente a interseção dos eixos. Já encontramos esses 2 pontos. Agora já é possível determinar essa reta. Acompanha comigo na tela. Temos então agora os pares ordenados 0 e menos 6 e o ponto B, 2 e 0. Vou marcar esses pontos então no nosso plano cartesiano e agora traçamos aqui a nossa reta. Então vamos ver um outro exemplo. Olha só relembrando, quando x é igual a zero, a reta corta o eixo y. E o exemplo que você quer decrescente vai aparecer agora, Alice. Y igual a menos 2x mais 8. Então, para x igual a zero, vamos substituir aqui. Vai ficar menos 2 vezes 0 mais 8. Aqui vai dar 0, né? 0 mais 8, nós encontramos y igual a 8. Vamos fazer agora o quê? Primeiro evidenciar o par ordenado, né? O ponto A, 0 e 8. Quando y é igual a 0, relembrando, a reta corta o eixo x. Então temos aqui, ó, y igual a menos 2x mais 8. Quando y é igual a 0, ó, o menos 2x está subtraindo do lado direito. Ele vai somar do lado esquerdo. Então vai ficar 2x igual a 8. O 2 está multiplicando x, então ele vai dividir o 8 do outro lado. Encontraremos x igual a 4. E aí temos o par ordenado 4 e 0. Se já temos 2 pares ordenados distintos, já temos uma reta determinada. Então marcamos aqui os pares ordenados, né, A e B, e vimos o quê? Que a reta, nesse sentido, ela é decrescente. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula com muita tecnologia. Utilizamos o software GeoGebra para poder amenizar as abstrações da construção de gráficos na função do primeiro grau. Foi muito bom estar contigo. Até a próxima. Estamos juntos.